Olá, agora vou mostrar como criar uma conexão com o banco de dados. Para isso acontecer, primeiro nós precisamos ter um banco de dados feito. Para isso, nós criamos o banco de dados com a ferramenta MySQL Front. Vocês podem observar que aqui já tem um banco de dados. O nosso é o teste 2, com sua respectiva tabela e suas respectivas colunas, nome, senha e ID. Agora nós vamos abrir o NetBeans e vamos criar o nosso código. Para isso, nós precisamos criar um novo projeto. Nós vamos clicar em novo projeto, Java, aplicação Java, próximo, e vamos dar um nome ao nosso projeto. Ele vai ser chamado vídeo. Aqui ele vai criar um projeto com todos, já com a classe main dentro do seu pacote de vídeo. Nós não vamos precisar criar uma classe main, mas vamos precisar criar a nossa classe de conexão, certo? Então nós vamos vir aqui em pacote vídeo, que é nosso pacote de código, onde está a nossa classe main. Vamos clicar com o botão direito, novo, classe Java, para criar a nossa classe de conexão, que vai se chamar Conecta BD. Vamos finalizar para criar nossa classe. E aqui está feita a nossa classe de conexão com o banco. Mas para isso acontecer, para a nossa conexão com o banco de dados do MySQL Front acontecer, nós precisamos ter a biblioteca responsável por fazer isso. E para isso nós vamos ter que adicionar essa biblioteca, porque como vocês podem perceber, ela só tem o JDK. Nós vamos clicar em biblioteca, vamos clicar com o botão direito, adicionar biblioteca, e vamos adicionar a biblioteca do MySQL, o driver JDBC do MySQL. E vamos clicar em adicionar biblioteca. Podemos ver que ela já foi aqui adicionada, certo? E agora sim nós podemos criar de fato o nosso código. Mas para isso, primeiro é necessário importar no nosso código essa biblioteca. Como isso é feito? Import java.sql asterisco, ponto e vírgula para encerrar a linha. Por que esse ponto asterístico? O ponto asterístico é para que a gente possa usar todos os métodos referentes a essa biblioteca. Bom, agora que já foi importada nossa biblioteca, nós vamos agora começar a criar o nosso código. Vamos começar criando a nossa variável de conexão com o banco, que vai ser privada. Por que privada? Connection. Sabemos, primeiramente, também é bom falar que o NetBeans ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Então, o connection, que é o que a gente quer, ele está com maiúscula e não com minúscula. Então, nós vamos aqui, private connection, vamos dar um nome para essa variável, vou chamar de C, e ela vai ser null. Por que private? Por que a nossa variável de conexão vai ser privada? Porque só a nossa classe de conexão com o banco de dados vai poder manipular, vai poder ver, vai poder alterar o código que vai estar aqui dentro, certo? E por isso também que nós vamos criar o nosso método de conexão privado
também. Private void. Vamos dar o nome para o nosso método, conectar. E agora vamos inserir aqui dentro o nosso código, dentro do nosso método conectar, o código exato para conexão com o banco de dados. E onde nós vamos colocar isso? Dentro de um tratamento de exceções, dentro de um tratamento de erros, que vem a ser o try catch. O try catch, ele vai tratar toda e qualquer exceção que venha a acontecer na conexão com seu banco de dados. Ou seja, se ocorrer algum erro, se ocorrer algum problema na conexão, se na hora que você estiver conectando com o banco, ele não conseguir achar o driver, ou tiver algum empecilho, alguma coisa que estiver impedindo ele de acessar, de conectar o seu banco, seja ele MySQL ou SQLite, qual seja o try catch, principalmente o try, ele vai tratar esse erro. Como ele vai tratar esse erro? Ele vai mostrar ao usuário não apenas aquelas linhas de código em vermelho que quase ninguém entende nada, a não ser que realmente sabe sobre o assunto. Mas ele pode dar, ele pode lhe dar alguma mensagem que seja amigável ao usuário. Nós vamos colocar nosso código verdadeiro primeiro aqui dentro do try, que vai ser o class for name, né? O que vem a ser essa class for name? É onde você vai dizer qual driver que você vai utilizar. No nosso caso, o nosso driver, como é o do MySQL, ele vai ser o com.sql.driver, certo? Esse vai ser o nosso driver de conexão. O que esse driver vai fazer? Ele vai ser responsável por fazer a conexão funcionar perfeitamente, corretamente, certo? Após isso, nós vamos chamar a nossa variável de conexão e nós vamos adicionar a ela o nosso driver manager. Vamos procurar aqui, nosso driver manager. O driver manager, gente, como já disse aqui, esse connection C, ele é uma variável de conexão já do próprio NetBeans, tá? E ele vai receber aqui o driver manager, que vai realizar, de fato, a conexão com o banco, recebendo um parâmetro para fazer isso. O que vem a ser esse parâmetro? Vem a ser o caminho do seu banco de dados, que nesse caso no nosso, né, que é o MySQL, é esse daqui. O que é esse caminho aqui? JDBC, MySQL, localhost, test2, root. O JDBC, ele está dizendo que é o drive, né? O Java Database do seu MySQL, né? O nome da ferramenta que você utilizou para fazer o seu banco, //, né? O localhost. O que vem a ser o localhost? É o local em que ele vai rodar essa conexão, né? Máquina local, né? Onde vai ser rodado. Que você também pode alterar e colocar, né? O número da porta
onde o seu banco está sendo, onde o seu banco está utilizando, né? O nome do seu banco de dados, que como a gente já mostrou aqui no MySQL, nós chamamos de teste2. Estão vendo? É o mesmo nome que tem aqui no NetBeans. É o nome do nosso banco de dados, teste2. E esse root é, se você, quando instalou o seu MySQL, você colocou senha e usuário, você tem que colocar aqui também usuário e senha, certo? Esses aqui são padrões do MySQL. Quando você instala na sua máquina, ele já lhe oferece, né, essa senha, esse usuário. Mas se você quiser, você pode informar outra senha e outro nome de usuário, tá? Bom, depois de informar o caminho para o seu banco, né, nós vamos terminar o tratamento de exceções do cat, né? Nós vamos usar o class not found exception, né? Vamos usar também o SQL exception, tá? Nós vamos tirar aqui esse exception que ficou. Vamos adicionar um nome para esse aqui, porque isso aqui é como se fosse variáveis, né, de tratamento de exceções. Então, ela recebe o nome, né, dessa variável, vai se chamar E. E nós vamos chamar ela aqui, né, novamente, ponto, o print track 3. Tá bom? Bom, aqui é o coração, aqui é o principal, as coisas principais para você fazer a conexão com o seu banco de dados. Lembrando, gente, que é imprescindível que você coloque o seu código de conexão com o banco, o principal, né, que é o driver e o caminho do seu banco, dentro do tratamento de exceção. Por quê? Porque se você não colocar o próprio aplicativo, o próprio sistema, o próprio NetBeans, ele vai dar um erro, né, no seu código, e ele vai pedir para que você coloque, para que você circunde o seu código de conexão com o tracket. Então, é muito importante usar o tracket, o tratamento de erros em uma conexão com o banco de dados. Bom, eu já falei aqui que nós colocamos o porquê que nós colocamos a nossa variável de conexão e o nosso método para conectar o banco em privado, né? Porque só quem vai poder acessar as informações, o que está aqui dentro vai ser essa classe aqui, o ConnectABD, é a nossa classe de conexão. As outras classes elas não vão poder, que venham a ser criadas, elas não vão poder acessar esse banco, né? Elas não vão poder mexer, não vão poder né, fazer remoções, alguma coisa do tipo com o seu banco de dados ou seu código. Mas no banco de dados é necessário que pessoas, vamos chamar aqui de classes, né, insiram dados, possam inserir valores, dados no seu banco de dados. Mas isso não tem como se ela for privada, se ela estiver como private, certo? Não vai ser possível. Então, o que é que a gente faz para que isso seja possível? Nós criamos um método público, né? Vamos dar aqui o nome de CN, né? Criamos um método público chamado CN, para quê? Para chamar o método conecta, que está
privado. A partir desse momento, ele vai estar de uma certa forma público. Para quê? Para que ele possa receber valores, para que ele possa ser manipulado. Nós vamos chamar nosso método de conectar. E aqui está terminado o nosso código de conexão com o banco. Tá? Aqui é o principal. Tá? Isso aqui é o principal. Mas ainda não acabou. Tá? Para isso, nós temos que chamar o nosso método, né? Conectar. Nós não podemos chamar esse código todo cá. Então, nós vamos chamar apenas o método que contém a conexão aqui no meio. Então, nós vamos ter que instanciar, né, com o método construtor. O que instanciar? Vamos construir um objeto. Vamos instanciar um objeto, certo? Conecta BD. Vamos dar um nome para, né, criar o objeto. New conecta BD. O que foi que fiz aqui? Eu acabei de instanciar um objeto do nossa classe com banco de dados. Para quê? Para receber, para ele poder receber e inserir informações no banco através do método conectar, que é onde o código, né, onde as informações sobre o nosso banco de dados está inserido. Voltemos aqui ao método main e aqui nós vamos fazer a chamada do método conectar. O nosso objeto .cn, ok? E aqui está criado o nosso banco de dados. Vamos ver se vai ser construído. Vamos ver aqui o que ocorreu. Bom, vamos ver qual foi o erro aqui. Vamos voltar aqui na classe de conexão. Bom, ele está me dando um aviso aqui de que o Pinstrike Trace pode ser removido. E eu acatei, né? Vamos ver se agora, se foi isso que estava impedindo ele de fazer a construção do código. Vamos lá. Vamos salvar aqui. Vou aqui para já salvo. Vamos ver se constrói. Pronto. Construído com sucesso. Agora sim, podemos terminar nossa conexão com o banco de dados. Obrigado e boa noite.